Muito boa tarde, muito obrigado por terem aguardado. Incúria, desleixo e irresponsabilidade. Passou um mês sobre a tragédia de Pedrógão Grande e, apesar de algumas das falhas técnicas estarem neste momento a serem investigadas pela Comissão Técnica Independente que existe por proposta do Partido Social Democrata e apoio bastante alargado também neste Parlamento, há situações que já estão diagnosticadas e há falhas que já são conhecidas de todos. Um mês depois, num incêndio de grandes proporções e que ainda não está debelado em Alijó, algumas dessas falhas manifestaram-se novamente. Designadamente aquelas que se prendem com o dito Serviço de Comunicações de Emergência, o Ciresp. Um mês depois, o PSD quer saber o que é que este governo fez para colmatar as lacunas na prevenção e no combate aos incêndios florestais que, de uma forma tão dramática, se precipitaram na tragédia de Pedrógão Grande e de Castanheira de Pera. O que é que este governo fez para tranquilizar as populações? O que é que este governo fez neste mês que acaba de decorrer para que os apoios sociais e a ajuda necessária para que as populações que foram tão duramente atingidas nos referidos incêndios de há um mês atrás tenha bom destino? Neste momento, nós estamos em pleno, aliás, época de incêndios, estamos no período e no pico da chamada fase Charlie e aquilo que os portugueses neste momento sabem com os relatos que nos vieram hoje e ontem do incêndio em Alijó é que grande parte dos problemas, das falhas e das trapalhadas que aconteceram em Pedrógão Grande e Castanheira de Pera não só não foram afastadas, não só não foram resolvidas, como permanecem exatamente no mesmo ponto em que estavam. Neste sentido, o PSD vai chamar, com o caráter de máxima urgência, aqui à Assembleia da República, a Sra. Ministra da Administração Interna. A Sra. Ministra da Administração Interna tem de dar explicações. Em primeiro lugar, porque é titular responsável pela pasta que diretamente se relaciona com a prevenção e com o combate aos incêndios florestais. E, em segundo lugar, porque é ela que cabe também resolver alguns dos problemas que já foram diagnosticados. Não vale a pena nós repousarmos e adormecermos perante problemas que sabemos que existem e estarmos à espera que nos próximos fogos, designadamente este de Alijó ou aqueles que, com certeza e infelizmente, se vão seguir, voltem a acontecer, esperando, eventualmente, que a tragédia de Pedrógão ou outra semelhante não se venha a repetir. Nós, sem dúvida nenhuma, que esperamos que estas tragédias, designadamente em perda de vidas humanas e em feridos graves, não se venham a repetir, mas julgamos que não basta esperar, não basta repousar em cima de problemas que já estão diagnosticados, que já sabemos quais são. E por isso o PSD quer saber de viva voz da Sra. Ministra da Administração Interna o que é que foi feito nestes 30 dias para que aquilo que nós sabemos que correu muito mal há um mês atrás em Pedrógão Grande e em Castanheira de Pera não se venha a repetir. Sabemos que o Ciresp continua sem funcionar, sabemos que o sistema de emergências, sempre que é acionado em situação de emergência, é preciso, conforme ontem vieram os relatos da comunicação social, trazer carros e trazer meios alternativos porque o sistema, pura e simplesmente, não corresponde, mas quer na área do sistema de comunicações, quer na área da proteção civil e do combate aos incêndios, nós queremos saber que medidas foram efetivamente tomadas, que ações foram desenvolvidas e o que é que está a ser feito. E já agora o que não está a ser feito também no apoio social às populações que foram tão duramente atingidas no último mês. Muito obrigado, estou à vossa disposição. Ainda o mais rapidamente possível. Portanto, nós vamos apresentar o requerimento ainda hoje. Esse requerimento é dirigido ao Sr. Presidente da Assembleia da República e atua por intermédio da primeira comissão, onde a Sra. Ministra da Administração Interna tem de dar a sua, digamos assim, tem que prestar contas do seu trabalho, nomeadamente no que diz respeito ao dispositivo de combate a incêndios e de proteção civil.
e julgamos que, embora estejamos quase no tempo da chamada paragem dos trabalhos parlamentares, isso, pura e simplesmente, não é qualquer pretexto ou assunto que possa afastar a vinda urgente da Sra. Ministra da Administração Interna, porque é ela a responsável, ainda que possa ser nominal e ainda com todas as fragilidades que lhe são atribuídas e reconhecidas unanimemente, é ela ainda a titular da pasta, é ela, portanto, a responsável que tem que dar explicações sobre aquilo que está a ser feito. Nós não podemos assistir a falhanços do sistema de combate e do sistema de comunicações com resultados trágicos há um mês, voltar a assistir impávidos e serenos às mesmas falhas no fogo da Lijó e esperar que nos próximos dias ou nas próximas semanas volte a acontecer novamente exatamente o mesmo problema ou outros que também já estão diagnosticados, sem que o poder político e, designadamente, o Governo tome medidas e tenha uma intervenção urgente nesta matéria, designadamente quando os problemas já são conhecidos. Isto não colide, adiantando-me eventualmente alguma pergunta que me possa ser feita, não colide de modo nenhum com o trabalho da Comissão Técnica Independente. O trabalho da Comissão Técnica Independente é para dar respostas técnicas mais apuradas e mais desenvolvidas, mas há problemas que todos nós sabemos, porque temos relatos não apenas da comunicação social, mas de pessoas que estão no terreno, que sabemos que aconteceu. Não vale a pena continuar a dizer que o Ciresp não falhou. Nós temos aqui a notícia, uma notícia de ontem, que diz que foram acionados os meios alternativos ao Ciresp, porque pura e simplesmente esse sistema de comunicações de emergência não estava a funcionar. Não conseguimos perceber. Não funcionou há um mês, com aqueles resultados dramáticos que são muito mais do que uma chamada de atenção. E agora, um mês depois, continua a não funcionar. O que é que foi feito? Porque é que o Ciresp continua sem dar, digamos assim, conta do recado, sem cumprir as funções pelo qual foi feito e foi desenhado, aliás, pela pessoa que hoje é Primeiro-Ministro de Portugal, na altura em que era Ministro da Administração Interna, porque foi ele que desenhou o contrato que está neste momento em vigor. Nós temos de saber aquilo que se está a passar. Para além disso, não podemos deixar, como aliás já tem vindo a ser feito pelo Presidente do PSD e por vários outros dirigentes do PSD, lamentar que dos 13 milhões e meio de euros de ajuda particular, de ajuda privada, digamos assim, que foram disponibilizados, tão pouco esteja a chegar às populações que permanecem em situações de grande carência. A sociedade civil foi muito generosa perante a tragédia de Pedrógão Grande. O Governo não correspondeu às expectativas. Podemos dizer, sem receio de exagerar, que a nossa sociedade civil é muito melhor e é muito mais eficaz do que o Governo, ou se quiserem ao contrário, temos um Governo muito mais pequeno do que a sociedade civil portuguesa. Depois da audição da Ministra, ver-se-á se devemos apresentar mais requerimentos. Mas a titular política máxima, para além, obviamente, do Primeiro-Ministro, mas o Primeiro-Ministro não pode ser chamado a comissões parlamentares. O Primeiro-Ministro debate com o Parlamento em debates quinzenais e noutros debates dessa natureza, como foi o caso do Estado da Nação. Portanto, o lugar certo são as comissões parlamentares e a primeira pessoa que tem que ser ouvida é o titular da pasta, neste caso a Sra. Ministra da Administração Interna. Depois veremos se há ou não necessidade de chamar outros responsáveis, mas julgamos que a Sra. Ministra da Administração Interna, um mês depois, já deve ter respostas concretas para explicar um bocadinho, não apenas o que aconteceu, mas sobretudo o que é que foi feito para tranquilizar os portugueses e para que não volte a acontecer uma tragédia daquelas dimensões. Bom, e para além das explicações que com certeza a Sra. Ministra nos virá dar aqui ao Parlamento, aquilo que poderia ter sido feito era exatamente o contrário daquilo que foi feito. Nós assistimos a um espetáculo totalmente deprimente. Assistimos às entidades máximas responsáveis pela prevenção
e pelo combate aos incêndios, como disse, a atirar responsabilidades de uns para os outros, usando uma expressão popular, a sacudir a água do capote, a não assumir a responsabilidade de absolutamente nada, e note-se que, direta ou indiretamente, estas entidades são dependentes do Governo e são dependentes, a maioria, do Ministério da Administração Interna. Portanto, foi um espetáculo degradante, porque se percebeu que, não apenas no incêndio e durante a tragédia, mas depois, no período que se seguiu a essa mesma tragédia, continuou a não existir coordenação, continuou a não existir liderança, continuou a não existir Governo. E, obviamente, que o trabalho técnico será feito pelos técnicos, designadamente pela Comissão Técnica Independente feita pelo Parlamento e para a qual pedimos a colaboração do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, mas há respostas políticas que têm que ser dadas. E a nossa principal pergunta é esta: o que é que foi feito nestes 30 dias para que uma tragédia daquelas não se volte a repetir? Nós tememos, mas esperamos estar enganados, que tenha sido feito muito pouca coisa a avaliar pelas falhas do sistema de comunicações que ontem foram relatadas em Alijó. Não podemos estar à espera e, digamos assim, com uma mera expectativa benigna de que as coisas não se voltem a repetir, de que as tragédias não se voltem a repetir. Temos que ter ações concretas nesse sentido. E eu quero saber, o PSD quer saber exatamente que ações concretas é que a senhora Ministra da Administração Interna e o Governo tomaram. Ou não? Se é possível ou não, só amanhã com o decurso dos trabalhos. O que vos quero transmitir é que o PSD está disponível desde 21 de abril para fazer essa discussão. Não tem sido feita não por causa do PSD ou pela disponibilidade do PSD, pelo contrário, o PSD participou na discussão, teve em todas as audições, apresentou propostas de alteração, tem os seus projetos em cima da mesa e, portanto, o PSD está completamente disponível para trabalhar naquilo que foi a exigência de grande parte das entidades políticas, e aqui quer dizer não do setor, porque para o setor deveríamos ter tido mais tempo para discutir este assunto e tentar encontrar mais convergências. O que estamos a falar é das entidades políticas que têm vindo a exigir que haja essa consensualização entre os partidos e, portanto, o PSD está disponível para fazer o trabalho para que no dia 19 estes diplomas sejam votados. Relativamente à concordância ou não com o PSD tem as suas linhas vermelhas, tinha projetos e tinha um caminho que trazia do passado, já do governo anterior, e, portanto, relativamente a esses pontos, já demonstrou muitas vezes que não está disposto a abdicar delas. Tudo o que sejam contributos positivos para aquilo que é a reforma da floresta, quer para o rendimento dos proprietários, quer para uma nova forma de viabilização das nossas terras que permitam aos proprietários e aos produtores florestais fazer este ordenamento do território, permitam que tomem conta da floresta mais afincadamente, nós estaremos cá para viabilizar, não iremos opor a essas propostas. Como? A linha vermelha é usar uma espécies florestais como bode expiatório de toda a tragédia que tem vindo hoje a ser vista neste país. E, portanto, o que o PSD considera é que o problema não está naquilo que é a espécie que se planta, está na forma como se planta, não é? E da forma como é ordenada. Para o PSD, considerar que do sinal positivo de uma reforma da floresta é desprover o interior do país de eucaliptos e passá-los para o litoral, não é? Totalmente contra aquilo que é a multifuncionalidade do complexo agroflorestal, não é? Que é permitir uma coesão territorial e uma coesão social a todos os níveis. E, portanto, esta perversão o PSD não vai permitir. Muito, até pelo contrário. Hoje em dia, o trabalho que tem que ser feito pelos governos é permitir que hajam cada vez mais fatores económicos no interior para que as populações se fixem.
E neste momento sabemos que, por exemplo, o caso do eucalipto é um caso paradigmático dessa situação, em que grande parte dos fatores económicos do interior que fazem fixar populações, fazem criar riqueza, criar emprego, estão na base daquilo que é a indústria florestal. E, portanto, para nós é inconcebível que qualquer governo, especialmente um governo de esquerda, com uma maioria de esquerda, que no fundo devia olhar para aquilo que era o bem-estar das populações, esteja no fundo a querer dilapidar um património do interior do país que nós não concordamos. Por outro lado, é essa questão, que é usar uma espécie como bode expiatório daquilo que é a falta de competência no ordenamento do território. Portanto, são essas as nossas linhas. As entidades de gestão florestal não estão neste pacote que vai ser discutido. Foi pedida a apreciação parlamentar por parte do Bloco de Esquerda. Não é uma matéria onde nós divergimos, de facto, em grande escala do Partido Socialista. Temos alterações que queremos implementar a esse diploma, temos a nossa forma de ver aquilo que são as sociedades de gestão florestal ou gestão territorial, que para nós será mais correto, mas não vai estar a discussão agora e, portanto, faremos essa discussão no momento posterior. Deixem-me só, se for possível, dizer uma última coisa e lançar aqui um apelo. Nós, na próxima quarta-feira, o último dia de votações desta sessão legislativa, serão votados um projeto de resolução e um projeto de lei do PSD que visa a reparação urgente, através de um mecanismo extrajudicial, dos herdeiros dos que faleceram na tragédia de Pedrógão Grande e dos feridos graves. Temos um projeto que vai evitar, e é a única forma idónea de o podermos fazer, que as regras normais da responsabilidade civil se apliquem numa situação que é toda ela excepcional e urgente. A não ser assim, se não criarmos este mecanismo extrajudicial, o que vai acontecer é que provavelmente vamos estar cerca de uma década, vão estar os herdeiros dos mortos e os feridos graves cerca de uma década à espera de indemnizações de acordo com as regras correntes e normais da responsabilidade civil. Este mecanismo extrajudicial de reparação é uma forma de solidariedade de que nenhuma força política se pode aliar. E é nesse sentido que nós apelamos para que na votação ou nas votações que vão ocorrer na próxima quarta-feira possamos ter uma maioria alargada, porque é uma forma idónea e correta de resolver o problema daqueles que foram mais afetados por aquela tragédia. As linhas vermelhas é entre o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda. O Partido Social Democrata não tem nada a ver com essas linhas vermelhas, porque o Partido Social Democrata, apesar de ter estado sempre disponível para discutir a reforma, para apresentar propostas, nunca foi chamado, quer por parte do Governo, quer por parte de qualquer partido, hoje da maioria, para tentar chegar a essa convergência. E, portanto, esse é um assunto que diz único e exclusivamente respeito ao Partido Socialista, ao Bloco de Esquerda, ao PCP e aos Verdes. E, portanto, se hoje não há acordo, se hoje não se estão a fazer os trabalhos como deviam ter sido feitos e como foi aprovado por uma agenda por esses partidos, deve-se exclusivamente a uma lamentável figura que foi feita na última Comissão de Agricultura, onde os partidos que queriam aprovar isto dentro desta data nem sequer conseguem acordar nas linhas básicas daquilo que é a reforma que propõem. E, portanto, o PSD é alheio a essas alterações. Estamos cá, continuamos cá, está disponíveis para trabalhar dia e noite em prol da reforma da floresta e do país, e estamos à espera que os partidos que realmente tiveram essa iniciativa, que se entendam a bem do país e bem da floresta, para que se possam continuar os trabalhos. Muito obrigado.